convidar você a abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro de Crônicas. Eu vou dar uma finalizada aqui no capítulo 16, eu não vou ler o restante do capítulo que faltou, mas eu quero só pincelar e depois nós vamos entrar no capítulo 17, tá? Então abre aí, primeiro Crônica 16. O contexto aqui que a gente viu até então era o contexto de Davi trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Vimos que ele errou no primeiro momento, se acertou, reconheceu o seu erro, humildemente ele foi lá e fez certo, pegou a Arca da Aliança agora sim com os levitas e trouxe para Jerusalém. Então o contexto que a gente tinha até então era esse. Inclusive há 14 dias, no último estudo, nós vimos um salmo em Crônicas. Se você não viu esse estudo, eu desafio você a depois procurar lá no YouTube, no Spotify, e você ouvir essa mensagem, esse estudo que fala a respeito de um salmo que a gente encontra aqui dentro de Crônicas, que traz muito ensinamento para as nossas vidas. E depois desse salmo, a gente chegou no versículo 37 do capítulo 16. Então, se você for no capítulo 16, versículo 37 em diante, nós teremos o finalzinho desse capítulo e o fechamento aí desse momento histórico da Arca da Aliança. O que acontece aqui? O que acontece aqui é que Davi distribui algumas missões e ele coloca algumas pessoas em específicos lugares. Por exemplo, ele colocou Asaf e os seus irmãos para cuidar da Arca da Aliança e ministrar ali ao povo de Deus continuamente, ou seja, diariamente, todos os dias, eles ministravam ao Senhor. Não então, à toa, Asaf tem também salmos que estão aqui nas Escrituras. Conhecemos alguns salmos de Asaf, que era um músico. Temos também a família de Obed-Edom, que foi colocada como porteiros no tabernáculo do Senhor. Então Davi foi lá e escolheu Obed-Edom e sua família para cuidar da portaria, de cuidar da segurança ali do tabernáculo. Quem era Obed-Edom? Obed-Edom era aquele levita que estava guardando em sua casa a Arca da Aliança. Lembra disso? E foi lá que Davi foi buscar a Arca da Aliança e trazer para Jerusalém. Ainda Zadok transformou e foi mantido como um sacerdote, o sumo sacerdote, e os seus irmãos sacerdotes também ministrando ali junto do tabernáculo. E dentre eles, Davi também determinou alguns homens para que fossem nominados para a música. E eles foram então nomeados para a música. Tocavam trombetas, símbolos sonoros, instrumentos musicais, de louvor a Deus. Eram responsabilidade desses homens ali no tabernáculo do Senhor. Então esse bloquinho aí, do versículo 37 até o 43, é disso que o texto está falando. Ele está citando os nomes de alguns homens, famílias que Davi selecionou para que estivessem responsáveis por algumas obras dentro do templo, ou melhor, do tabernáculo, e também junto da Arca da Aliança. Estamos juntos? Beleza? Então aqui a gente fecha esse ciclo, ok? E a gente vai entrar então no novo momento, que é o capítulo 17. Então o que tem aqui entre os dois capítulos? Não sabemos um tempo exato que existe entre esses dois, mas há um pequeno intervalo. E o que a gente está vendo aqui no capítulo 17 é um tempo de paz. Davi finalmente experimentava um tempo de paz. Eu fico imaginando Davi, um guerreiro, um lutador, um general, que lutou pela vida toda, chegou no momento de paz. E ele finalmente estava experimentando um momento de tranquilidade, não havia guerras nesse tempo. Mas dizem aí que cabeça vazia é a oficina do diabo. Ele não tinha nada para lutar, então talvez nesse momento, ele iria fazer alguma coisa errada? Não necessariamente. Porque nesse momento específico do capítulo 17, nós veremos algo com Davi que é especial demais. E é muito importante você perceber isso. Sabe, queridos, porque às vezes nós achamos que o tempo ocioso, ele é muito ruim. Ainda mais num tempo atual, que para a gente tudo que está bom tem que estar movimentando. Não é assim? Hoje em dia, para você falar assim, nossa, não fiz nada hoje, você já entra na deprê, Você fala, poxa, não corri hoje, rapaz, não remei correria nenhuma, nossa, então o dia não valeu hoje. Como assim não valeu? Quer dizer que o dia só vale quando você arruma correria para um lado para o outro. Então a gente caiu numa tendência atual de achar que a vida só tem sentido quando ela está na correria. E não necessariamente. Muito pelo contrário. Há momentos que Deus permite o ócio. E o ócio, queridos, quando bem administrado, ele é muito bom. Ele é especial. Porque com o tempo ocioso, muitas vezes nós podemos pensar mais na vida que nós estamos vivendo com Deus. E dedicar esse tempo ocioso
ao reino de Deus. Quantas vezes você já ouviu pessoas falar assim, quando eu aposentar, eu vou trabalhar muito na igreja. Quantas vezes já ouviu gente assim? Aí o cara aposenta, abre uma vendinha. Aposenta, compra uma casa na praia. Aposenta e compra um cantinho, uma chácara. Aí vai para lá e só quer plantar o dia, né? Esquece da igreja, esquece. Quantas vezes já ouviu alguém falar assim, olha, quando eu não acabar minha faculdade, pastor, eu não vou perder um culto de quarta-feira. Rapaz, então a galera que já formou em faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado e até hoje não apareceu. Por quê? Porque a desculpa não é o tempo, é o coração. O problema não é o ócio, o problema é a vontade aqui, de fazer ou não fazer. O que eu quero falar com você, queridos, é que o problema nosso não é o tempo, o nosso problema é o coração. O nosso problema é onde nós estamos investindo tanto o tempo de correria quanto o tempo de ociosidade, porque é necessário e é normal e é bom que a gente tenha um tempo de ócio. É bom, é importante que a gente tenha isso. A pergunta é, o que estamos fazendo nos períodos em que estamos à toa, nos períodos em que estamos tranquilos, nos períodos de férias, nos períodos de folga, nos períodos em que nós não estamos trabalhando tanto, ou no período em que algum empreendimento deu certo, funcionou e eu consigo dar menos tempo para o trabalho para poder conduzir outras coisas. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com o tempo que Deus está deixando nas minhas mãos? Essa é a pergunta. E eu quero olhar para Davi, porque enquanto muitos reis, num tempo de ócio, ou seja, num tempo onde não havia guerras, eles ficaram inventando um monte de coisa, Davi, ele começou a conversar sobre algo muito importante com alguém que ele respeitava e com alguém que temia a Deus. E aí uma coisa também muito interessante aqui é o seguinte, com quem você está conversando? Isso também faz muita diferença. Qual é o seu círculo de amizade mais próximo? Quais são aquelas pessoas que te influenciam? As pessoas que você para ouvir? As pessoas com quem você compartilha? Isso também é muito importante pensar, porque Davi estava conversando com Natã, o profeta. Logo, ele conversava com alguém que temia a Deus. E isso também fez muita diferença. Com quem você passa o seu tempo de ócio? Geralmente a gente passa com a Netflix. Geralmente a gente passa com as redes sociais. Geralmente a gente passa com outras coisas que nos agradam e nos trazem prazer. Mas quantas vezes você passa com alguém que realmente pode te dar uma orientação, conversas positivas, conversas produtivas, ou quantas vezes você passa conversando com o Senhor no seu tempo ocioso? E aí vamos lá? Capítulo 17, 1 e 2. E aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: eis que estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi: faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Para tudo. Primeira coisa, olha Davi a conversa que ele teve com Natã. Davi já começa a conversa, né? Claro que eles não deviam estar conversando sobre outras coisas, de repente Davi olha: Natã, não estou entendendo, porque eu moro num palácio. Eu moro num palácio feito de cedro. Um palácio muito requintado para o nosso tempo. A melhor casa de Israel. A pergunta que eu tenho é: por que a Arca da Aliança está numa tenda? Perceba, querido, que a grande preocupação de Davi era a glória de Deus. A grande preocupação de Davi era fazer algo para adorar a Deus. Ele estava preocupado no que ele poderia fazer para agradar Deus. Ele era um homem que ansiava por honrar o Senhor de todas as maneiras. E preste atenção, no tempo de ociosidade dele, no tempo de tranquilidade, sem guerras, ele estava pensando no que fazer para agradar a Deus.
estava pensando, conversando com alguém sobre o que eu posso fazer, porque eu não posso ter tudo isso, e o meu Deus, a arca dele fica numa tenda de panos velhos, e eu num palácio. Natan olhou para ele no primeiro momento e já respondeu: olha, Davi, o que tem no seu coração? Faz o que você está pensando. Aquela resposta meio que no impulso, né? Vai lá, pode fazer. Só que depois que ele falou isso, em um certo momento Deus veio a Natan. E Natan era um profeta, sério, que servia a Deus de verdade. E a palavra de Deus a Natan veio da seguinte forma, olha, do 3 ao 8. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natan dizendo: vai e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todo Israel, por acaso falei alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. E engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Dá uma parada aqui rapidinho. Primeira coisa que Deus deixou muito claro para Natan é o seguinte: Natan, volta para Davi e fala para ele que ele não vai construir nada para mim. Volta lá e fala: você não vai fazer nada, você não vai construir templo para mim. No primeiro momento, logo em seguida, ele vai falar e explicar que ele nunca pediu nada, que ele nunca exigiu nada do seu povo. E que o que ele estava fazendo ali era, realmente um cuidado para com o seu povo, e ele não estava atento a isso, ele não desejava um templo para ele. Deus não queria isso necessariamente. Porque o melhor que Davi poderia fazer era continuar pastoreando o povo dele e servindo de um exemplo de uma vida piedosa. E Deus olhou para Davi e falou assim: não, você não vai construir um templo para mim. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, a resposta negativa de Deus. E aí eu já tiro uma lição para mim e para a sua vida. Que nem sempre as respostas de Deus estarão de acordo com o que desejamos. Ponto. Por mais benéfico que seja o que você peça, por mais lindo que seja o que você deseja, por mais honroso a Deus que seja o que você está pedindo, não necessariamente Deus irá te dizer sim. Agora, uma outra coisa me chama a atenção: o fato de Deus nunca ter pedido isso ainda me traz maior alegria em olhar para Davi e pensar: cara, Davi, ele não fez algo que Deus estava pedindo. Ele queria oferecer algo que Deus nunca havia pedido. E eu fico pensando às vezes comigo, com os meus botões: rapaz, precisamos de mais Davis entre nós. Porque às vezes Deus mandando a gente não faz. E sem ele pedir, Davi colocou-se à disposição para fazer. E mesmo assim Deus olhou para ele e falou assim: não, você não vai fazer. Não se apega à teologia da Xuxa. Sabe qual é a teologia da Xuxa? Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Esquece, cara. Balela pura. Mentira. Mentiram para você. Primeiro, que não se fala assim com Deus. Ele não é o cara lá de cima. E segundo, que ele não tem que te dar tudo o que você quiser. E ele não vai te dar. Deus não tem compromisso em responder positivamente todas as nossas orações. Por mais belas e honrosas que elas sejam. Gravou isso? Deus é Deus. E Ele decide o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Amém? Aí o texto continua. Ainda mais sobre as palavras de Deus a Natã para serem ditas a Davi. 9 a 15 agora. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado.
desde os dias em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Subjugarei todos os seus inimigos. Também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto de seus pais, então farei surgir depois de você e o seu descendente um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. E lhe serei por pai, e ele será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia, como a retirei daquele que foi rei antes de você, e ele se refere a Saul. Mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Deus falou algumas coisas muito importantes e que nos chamam a atenção aqui quando ele se refere a Davi. Primeiro que Davi desejava edificar uma casa para Deus. E a resposta de Deus foi que ele edificaria uma casa para Davi. A palavra casa, aqui nesse contexto, não se limita a um lugar físico. Senão você vai me falar assim, pastor, mas Davi já tinha um palácio. Como é que Deus ia fazer uma outra casa para ele? Não, não é desse tipo de casa que Deus está falando. Casa aqui se refere à descendência. Casa aqui se refere à linhagem. Se refere a deixar uma dinastia. É disso que Deus está falando. Deus está falando assim para Davi, olha, a partir de hoje, eu farei de você, os seus nomes será conhecido em todo o mundo. E a sua dinastia como rei, o trono nunca sairá mais da sua família. A sua descendência irá reinar sobre o meu povo. Aí ele fala do filho de Davi. Primeiro ele fala se referindo a Salomão. E ele diz, o seu filho edificará um templo para mim. E nesse momento ele se refere a Salomão, que a gente sabe que foi quem edificou um templo ao Senhor. Mas depois, a gente vai ouvir aqui no versículo 13, assim, olha, e eu lhe serei por pai, e ele será por filho, não tirarei dele a minha misericórdia, como retirei daquele que foi rei antes de você, mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. Seu trono será estabelecido para sempre. Não aqui o trono de Davi, mas o trono do filho de Davi. E quando Jesus vem, ele fala que ele é filho de Davi. Então, querido, preste atenção. Há uma promessa aqui fantástica para Davi. E eu fico imaginando como que Deus é maravilhoso. Porque quando nós colocamos o nosso coração de uma maneira tão generosa a ponto de querer dar a Deus, inclusive aquilo que Ele não pediu, as coisas se viram de forma a Ele nos abençoar de uma forma que a gente nunca espera. Porque quando você pensa que faz, ou fez, ou fará algo de bom para Deus, Ele faz infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Isso é maravilhoso, queridos. Às vezes a gente tem dificuldade de falar disso aqui, porque a gente tem dificuldade muitas vezes com medo, sabe, de falar de barganha, de falar de que as pessoas entendam que estão querendo o seu dinheiro. Não, querido, eu estou falando aqui de semeadura, tenho falado disso recentemente, falamos em Malaquias tantas vezes isso. O que está aqui, queridos, não é o sentido de que eu vou dar para Deus para que Ele me abençoe. Não, aqui o sentido é que enquanto mais eu dou para Deus, de coração, sem querer em troca e sem fazer por desejo qualquer, mas fazer apenas porque eu amo, Deus faz infinitamente muito além daquilo que você pode imaginar. Muito além. Ainda essa semana a gente estava conversando com a minha esposa em casa, a gente estava falando um pouco sobre algumas coisas, e ela lembrou da pregação de Malaquias, que eu falei sobre os dízimos, ofertas, e tudo, e como que Deus abençoa e tal. E ela estava lembrando, e ela usou de exemplo os meus pais, né? E ela falou assim, poxa, olha para os seus pais. Seus pais, eles foram fiéis a vida inteira ao Senhor. E eles realmente mostram isso, eles, né?
entregaram ali fielmente ao Senhor, dízimos, ofertas, não apenas isso, mas uma vida servindo a Deus e tal. Aí ela falou assim, olha para a vida deles hoje. Eles têm dinheiro? Não. Eles estão ricos? Não. Mas eles têm 2 filhos que honram eles, que agradam eles, que vivem, que estão fazendo aí a parada certinha, estão encaminhados, são éticos, são sérios, de caráter, que estão construindo as suas famílias. Eles têm netos que os amam, que se deixar querem ficar lá o tempo inteiro. Mesmo não tendo dinheiro, se precisar viajar, eles conseguem. Eles vão, eles voltam. E em tudo, eles têm uma vida de paz. E aí ela comentando isso, ela falou assim, está vendo como é que realmente as coisas são? Deus realmente abençoa aqueles que os servem. O que eu queria que você entendesse aqui, querido, é que é natural um pai cuidar de um filho e dar ao filho o melhor. Mas para isso, o pai ele também vê no filho o quanto esse filho o ama de verdade. A grande questão aqui é que nós, muitas vezes, achamos que Deus é obrigado a nos abençoar. E Deus não é obrigado a nada. Mas quando nós entendemos de coração, como Davi, que de repente, pensando, imaginando, olhou ao redor e falou assim, eu quero dar algo para Deus que Ele nunca me pediu. Deus vira as coisas e fala para ele assim, não, eu que vou te dar uma casa. Eu que vou fazer da sua descendência uma descendência abençoada. E eu farei da sua linhagem a linhagem do trono de Israel. E dessa linhagem virá o Messias, como veio, e o Salvador do mundo. O Senhor e o trono de Davi soa eternamente. Por quê? Porque Jesus sempre estará no trono, Ele é rei. E Ele é da linhagem de Davi. Que coisa mais linda, queridos. Fico imaginando Davi quando ele pensa assim, né? Nossa, agora eu vou arrebentar a boca do balão, vou construir um templo para Deus. A resposta de Deus é não, e eu que vou construir para você uma casa, uma dinastia. Sem dúvida, queridos, o Senhor abençoa os seus filhos. E Davi não poderia construir um templo, porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Davi era um guerreiro, Davi era um general, e ele havia derramado muito sangue. E ele não poderia construir um templo para o Senhor, com as mãos, com tantas batalhas e tantas guerras e tantas mortes. Tudo justo, né, ali, necessário, mas era o sangue. E Deus olhou para ele e falou assim, não, você não. Quem vai fazer é o seu filho. Aí uma outra coisa que eu aprendo aqui com Davi, sabe o que é? É que Deus vai usar as nossas vidas de acordo com o propósito que Ele tem para cada um de nós. Apenas aceite e faça. Deus vai usar as nossas vidas de acordo com o propósito que Ele tem para cada um de nós. Aceite e faça a sua parte. Não queira fazer a parte do outro, faça a sua. Faça a sua parte. Davi deve ter se frustrado, pastor. Eu tenho certeza que Davi aqui ele vai ficar meio doido assim, vai bater a cabeça. Não é possível. Ele vai se frustrar com essa resposta de Deus. Qual vai ser a reação de Davi diante dessa posição do Senhor? Vem comigo. Vamos ler o restinho do capítulo. 16. Então, o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isto fosse pouco aos teus olhos, ó Deus, também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi a respeito das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo.
Ó Senhor, por amor do teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza para tornar conhecidas todas essas grandes coisas. Senhor, não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo, fazendo para ti mesmo um nome com essas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que resgataste do Egito. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor, quanto a essa palavra que me disseste, que disseste a respeito do teu servo e a respeito da tua casa, seja estabelecido para sempre, e faze como falaste. Seja estabelecido e para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti, pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que ele edificarias uma casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste e ela será abençoada para sempre. A forma de Davi reagir é extraordinária. E um exemplo. Ele não ficou esperneando, como geralmente a gente faz quando recebe um não de Deus. Ele não ficou forçando, tempo tipo assim, ah, Senhor, deixa eu fazer, Senhor. Ô, Senhor, por favor, eu quero, Senhor. Não, mas eu quero muito isso, Deus. Por favor, Senhor, me responde. Eu quero. Não, ele não ficou. Não ficou forçando nada. Ele apenas se humilhou. Chamando-se de servo e orou ao Senhor. Que oração, irmãos? Três exemplos, 3 lições a gente aprende com essa oração de Davi. Primeiro, ele foi humilde e reconheceu-se como servo. Quem sou eu? Disse Davi. Quem sou eu? Estava falando a alguns meninos essa semana, falando com eles a respeito de um chamado que eles querem, né? Para a vida deles e tudo. E eu falei para eles assim, olha, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ser humilde. A humildade está em primeiro lugar. Porque como pastor, eu preciso olhar para aqueles que estão comigo, meus irmãos, para as ovelhas do Senhor que estão sob minha responsabilidade e vê-los maiores que eu, melhores que eu, porque é assim que Deus é, e é assim que a igreja é. Davi olhou e falou assim, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor me trazer até aqui? Quem sou eu para o Senhor me fazer rei e chegar onde eu cheguei? Deus, quem sou eu? Eu era um pastor de ovelhas. Senhor, quem sou eu? Para o Senhor me fazer rei, não apenas me fazer rei, mas me dar uma dinastia eterna. Aí ele olha para o Senhor e ele fala em outro versículo, no versículo 18, Senhor, tu conheces quem eu sou, tu sabes quem eu sou, tu conheces o meu coração. Era como que exaltando ainda mais a graça de Deus e dizendo, Senhor, quem sou eu? E quando o Senhor olha para mim, o Senhor sabe que eu sou ruim. O Senhor sabe que aqui está cheio de defeitos. O Senhor sabe que tem pecado aqui. O Senhor sabe que eu não sou ninguém. Queridos, perceba a humildade do rei Davi. Como ele se reconhece como servo. Como ele diz, em outras palavras, é como ele dissesse assim, como o Senhor pode me amar e fazer de mim um rei? Quem eu sou, sendo quem eu sou um pecador miserável. O Senhor sabe que eu sou assim, mesmo assim me escolheu. Que maravilhosa graça. Era Davi olhando para os céus e reconhecendo, Senhor, quem sou eu?
Lembro dessa frase todos os dias, sempre que eu estudo, sempre que estou falando de teologia, sempre que eu penso em teologia, em pregação, sempre que eu falo sobre humildade, em conhecimento da palavra, eu me lembro de uma frase que um professor meu lá no mestrado falou e nunca mais aquela frase saiu da minha cabeça. E ele falou assim: quanto mais de teologia a gente conhece, mais humilde a gente é. Ou pelo menos deve ser. Sabe por quê? Porque quanto mais perto da luz, é mais fácil ver os defeitos, as sujeiras e as falhas. É assim ou não é? Se eu apagar essas luzes aqui e te falar assim, encontra uma mancha aí na minha blusa, você não vai achar. Mas agora, do jeito que está, você olhando com calma mais de perto, você vai ver algumas manchinhas, talvez alguma sujeirinha. Mas se você chegar mais perto com a sua lanterna e fazer assim, ó, você vai encontrar ainda mais defeitos. Agora presta atenção. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais eu me reconheço como um pecador. Quanto mais de Deus eu vejo, e quanto mais próximo eu estou, mais as minhas falhas, defeitos e pecados são evidentes. Porque a luz dele vai me tomando de uma forma tal, e eu não consigo esconder nada. E quando eu olho para mim, perto do Senhor, eu vejo e eu falo como Davi: quem sou eu? Senhor, como o Senhor pode amar um homem como eu? Faz sentido? Seja humilde. Seja humilde. Seja servo. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais clareza você terá dos seus pecados, da sua pequenez e do quanto você carece da graça. Segundo, sabe a outra coisa que ele fez? Ele adorou ao Senhor. Versículo 20, Senhor, não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus além de ti. Davi está exaltando a grandeza, os atributos e a majestade de Deus. Davi dirige-se a Deus em hebraico como Jeová Adonai, que significa o Senhor soberano, ou Jeová Elohim, que é o Deus de poder. Davi ele usa termos que exaltam a soberania e o poder de Deus, o adorando, o exaltando. Então, queridos, quando Deus diz não para a gente, como que a gente deve reagir? A gente deve reagir adorando ao Senhor, porque se Ele disse não, é porque Ele sabe o que está fazendo. Que difícil isso, né? Mas é o que nós precisamos fazer. Quando clamamos e pedimos, Senhor me dá isso, Deus fala, não. Seja louvado, adorado seja o Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, glória a Deus por isso. Por que Davi fazia isso? Porque na primeira lição a gente viu que ele era humilde, servo, e sabia de onde Deus o tinha tirado. Então presta atenção, sabendo que Deus te tirou do fundo do poço e te deu uma vida, daqui para frente tudo é lucro, até o não. Então até o não de Deus é bom, porque Deus sabe de todas as coisas. Então adore-o. Adore o Senhor, porque Davi adorou o Senhor, ele orou adorando ao Senhor. Não há ninguém como o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Senhor dos senhores, o Senhor que fez Israel, o Senhor que tomou Israel para si, o Senhor é dono de todas as coisas. Adore ao Senhor, adore a Deus. Estamos juntos? 3. Sabe qual foi a última coisa que ele fez? Ele se submeteu ao propósito de Deus para a sua vida. Ele recebeu não. E quando Deus falou assim, não, a terceira parte da oração, ele fala assim, Senhor, e quanto a esta palavra que disseste a respeito do teu servo, versículo 23, e a respeito da sua casa, faze como falaste. O que ele está fazendo aqui? Ele está falando assim, Senhor, eu me submeto à tua vontade. Eu queria fazer um templo para o Senhor, mas o Senhor não vai deixar. O Senhor me deu outra coisa, outro propósito. Senhor, eu me submeto à tua vontade.
Eu me submeto ao propósito do Senhor para mim. Queridos, que coisa maravilhosa, porque o rei pediu algo e recebeu um não, e ao mesmo tempo ele se submeteu à vontade de Deus para ele mesmo. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Que muitas vezes a gente ouve o não de Deus, ou por causa de várias situações que a gente passa de dificuldades, ao invés de a gente voltar adorando ao Senhor, reconhecendo a Ele e nos submetendo ao propósito novo que Ele tem para mim, a gente faz birra, cruza os braços, faz um bico e fala, então não vou fazer nada também não. Se não vai ser do meu jeito, então não vou também não. Como assim? Não somos nós que definimos, é o Senhor. Não estou falando de um súdito de Israel, estou falando do rei de Israel. E o rei de Israel olhou para o Senhor e falou, tá bom, vou fazer do jeito que o Senhor quer. Porque eu me submeto ao propósito do Senhor para a minha vida. Amém? Eu quero fechar aqui e concluir dizendo o seguinte. Ao olhar para esse momento da história de Davi, pergunte-se duas coisas a si mesmo. Faça duas perguntas a si mesmo. Primeiro, será que estou refletindo no que eu posso fazer ao meu Deus hoje? Primeira pergunta que eu tenho para você é, no tempo que você não está fazendo nada, você está pensando no que você pode dar para Deus? No tempo que você tem para pensar, no tempo que você tem para ficar à toa, no tempo que você tem de ócio, você tem dedicado esse tempo para pensar no que você pode fazer a mais para Deus? Eu queria que você refletisse, querido, nisso e pensasse em como você tem investido o tempo da sua vida, em que, onde, como e quando. A pergunta que eu tenho para você é, você realmente está dedicando o seu tempo ao Senhor ou são só desculpas que você tem trazido para falar que você não pode fazer o que Deus está te chamando para fazer? Será que o problema é o tempo mesmo? O compromisso, os trabalhos, enfim, ou é o seu coração? Porque tempo a gente arruma quando a gente quer. Tem certeza que se eu te chamar para um churrasco amanhã, tu vai arrumar um jeito. Amém, já ouvi até um amém aí. Ainda vai levar um pedaço de picanha. Quero ouvir outro amém. É uma hipótese, é uma brincadeira. É claro que pode ser que nem isso você consiga assumir, mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte. Quantas vezes a gente arruma tempo para viajar, para passear? A gente sai num sábado de madrugada, volta no domingo, vai na segunda e volta para fazer algo que a gente quer. Mas está aqui na quarta-feira, por exemplo, não é a igreja toda que está. Para a escola bíblica dominical, não é todo mundo que vem. Para ir fazer uma visita à Cristolândia, não são todos que querem fazer. Para pegar um evangelismo, entregar uma sopa, fazer um folheto, não tem ninguém para ir. Para um culto de oração, a gente não tem tempo para vir. Por quê? Será que o problema é o tempo mesmo? E a segunda reflexão para a gente terminar. Uma pergunta que você deve fazer para si mesmo é, será que você estacionou no tempo por causa de uma frustração sua? Pergunte a si mesmo, por que você não serve tanto mais na igreja como você servia antigamente? Você está frustrado com alguma coisa? É uma frustração que te fez parar? Davi não se frustrou quando recebeu um não. Ele levantou e falou, então vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Você já se frustrou em algo que você tentou fazer, ou alguma coisa que você ouviu, você não gostou? Ou talvez um não que Deus te deu e você não esperava por ele. E isso te fez ficar frustrado. E talvez essa frustração está te fazendo não servi-lo da maneira como ele quer. Presta atenção. Não estou falando para você servir da maneira como você quer. Estou falando assim,
talvez você ainda não esteja servindo da maneira como Ele quer. Porque a questão não é o que eu quero, a questão é o que Ele quer. Faz sentido? Cuidado para suas frustrações da vida não te fazerem desistir de servir aquele que é o Senhor dos Senhores. Que muitas vezes é o que a gente faz. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Coloque sua vida diante de Deus. Peça a Ele para usar sua vida e, se por acaso Ele tem um não para você, esteja pronto para ouvi-lo, respeitar e mudar a rota e seguir no propósito que Deus tem para você. Senhor, Pai querido, Pai amado, obrigado pelas tuas misericórdias, pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu poder, obrigado porque o Senhor é soberano, obrigado porque o Senhor é o Senhor dos senhores, Deus eterno. Obrigado, Deus, porque mesmo perfeito, o Senhor um dia nos amou e enviou o seu Filho ao mundo para aplacar a ira do Senhor que estava sobre nós. E por causa de Cristo, hoje nós podemos nos achegar a Ti e servi-lo. E quantas vezes, mesmo tendo esse privilégio, nós preferimos não fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Ajuda-nos a ser como Davi, nesse aspecto, de não esperar o Senhor pedir, mas já oferecer. E se ao oferecer o Senhor disser, não, você não vai fazer isso, mas vai fazer aquilo, que a gente esteja pronto para ouvir o não do Senhor e readequar o propósito da nossa vida ao propósito do Senhor. Porque é isso que nós precisamos. Adequar a nossa rota no propósito do Senhor. Porque o Senhor tem algo maravilhoso, incondicional para cada um de nós. E é por isso que nós nos submetemos à tua vontade, ao teu poder. Faça em nós e através de nós aquilo que o Senhor quer. E usa as nossas vidas para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Bênção.